Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo com o pesquisador. Olá a todos e a todas, eu sou Andréa Helena Petri Ramayer, professora da Rede Municipal de São Leopoldo, professora e coordenadora do curso de História da FACAT, coordenadora do GT de História Militar na gestão 2018-2020 e reeleita para a atual gestão de 2020-2022. Boa noite, colegas. Eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando esse projeto com vocês. Meu nome é Paola Laux e eu sou mestra em História pela URGS. Sou secretária do GT desde a criação dele em 2018 e faço parte da gestão atual que vai coordenar o GT até 2022. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos, todas, todes. Eu sou o Guilherme Mazzi, sou mestre em História pela URGS e sou secretário do GT de História Militar na AMPU-RS, gestão 2020-2022. Também é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Bárbara Ticami, eu sou doutoranda pela Unicinos. Agora eu estou na vice-coordenação do GT e é um prazer dividir esse momento com vocês. O Grupo de Trabalho de História Militar da AMPU-RS tem sua origem no Grupo de Estudos de História Militar, que desde 2016 reuniu pesquisadores e pesquisadoras e pesquisadores civis e militares no Museu Militar do Comando Militar do Sul, sediado em Porto Alegre. Em 2018, parte desses integrantes se mobilizou para criar o GT de História Militar durante o 14º Encontro de História, o 14º Encontro Estadual de História, que ocorreu na PUC-RS. O GT de História Militar AMPU Rio Grande do Sul é um dos 3 GTs regionais que viabilizaram a construção do GT de História Militar Nacional, criado em 2019, no qual eu fui eleita como secretária na gestão 2019-2021. O surgimento, então, desse grupo de trabalho, ele é fruto de um interesse desse grupo, né, de vinculação com a maior associação profissional de história do Brasil, que é a AMPU, né, porque a gente acredita que isso vai possibilitar um incentivo, a ampliação e a divulgação das pesquisas que são feitas nessa área, e também vai auxiliar para que haja um compartilhamento de experiências e dos conhecimentos sobre esses temas, né. A gente pretende manter esse intercâmbio, que é proveniente de um esforço coletivo que vem acontecendo a nível nacional, né, que visa, então, promover o diálogo por meio de eventos, publicações e também de momentos como esse que a gente está tendo aqui, isso como um caminho para o fortalecimento e a consolidação da história militar enquanto um campo temático da disciplina histórica. Bom, gente, para conversar hoje, né, nesse nosso primeiro programa, a gente tem aqui o doutor em História pela PUC, que foi vice-coordenador do GT durante os anos de 2018 e 2020, e que também é sargento do Exército, o Ian Kubet. Olá, pessoal, boa noite. Quero manifestar minha alegria em participar desse projeto e ajudar nesse processo de consolidação desse campo, que eu acho que ainda tem muito frutos para dar ainda. Um prazer imenso. Então, iniciando o nosso debate, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação sobre a história militar, que é um campo do conhecimento histórico que se consolida nacional e internacionalmente. É um movimento que busca ampliar cada vez mais as possibilidades de pesquisa em história militar e ainda hoje é visto com um certo receio dos setores da sociedade e também na academia. A história militar ficou conhecida tradicionalmente com uma alcunha de factual e grandiloquente, onde uma visão que deve a um momento histórico, né, que retrata do século XIX, do fim do século XIX, até grande parte do século XX, e enxergava a história militar como um produto de feitos guerreiros, de grandes generais, onde se privilegiava a análise da doutrina, da ciência e da arte militar. Então, que a nova história militar, ela procura transformar essa área do conhecimento histórico, investigando novos objetos e trazendo outros problemas para análise castrense. Assim,
São múltiplas as facetas, temas, enfoques, categorias, objetos, enfim, que compõem os estudos da história militar atualmente. É um momento histórico que marcou o fim do regime militar e a Constituição de 88 provoca uma efervescência de estudos que buscavam não apenas entender aquele passado traumático recente, mas também os seus distintos protagonistas. Foi então com a abertura que se possibilitou que novos pesquisadores explorassem de uma forma mais contundente os temas militares, o que até então eram muito restritos ou mesmo ignorados. Nesse primeiro momento, a gente vê uma grande profusão de análises voltadas à participação política dos militares. Desde então, desde os anos 90, a história militar vem se consolidando, até que no ano de 2016 se realizou o primeiro Simpósio Nacional de História Militar, no Museu Naval do Rio. O evento reuniu diversos pesquisadores civis e militares para debater suas pesquisas sobre diversos temas. E desse simpósio eu guardo duas frases. A primeira foi proferida pelo professor Francisco Ferraz, em que ele afirma o seguinte: a democracia faz muito bem para a história militar. E a segunda frase, eu não recordo exatamente quem foi que falou, mas ela disse o seguinte: vamos fazer um grupo de estudos. Após aquele evento, aqui no Rio Grande do Sul, ainda que de maneira meio despretensiosa, assim, né, um grupo de estudos foi fundado no Museu Militar, do Comando Militar do Sul, usando o espaço, né, que originalmente, e o grupo era originalmente composto pelo historiador do museu, Ian, que está aqui hoje, e pelos colegas Bruno Ribeiro Oliveira, hoje é mestre em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com ênfase em História da África, pela historiadora Paula Natália Laux, nossa colega aqui também hoje, mestra pela URGS, e eu também mestre pela URGS esse ano. Passou a se reunir uma vez por mês, lá no museu, discutindo textos relacionados à história militar, e a coisa foi ganhando fôlego. De lá para cá, tivemos ingressos de diversos colegas, historiadores, e a coisa foi tomando forma, né? Até que em 2018, aquele grupo, junto com outros pesquisadores, fundou o GT de História Militar da Associação Nacional de História, na seção RS, e em 2019, o GT Nacional. Né? Então, Ianco, eu peço que tu comente um pouco esse movimento que podemos chamar de uma segunda onda de historiadores militares pós-redemocratização e essa consolidação da história militar. Bom, eu acho que tu fizeste um apanhado bem interessante, né, sobre esse processo, e isso não deixou de alguma forma passar um filme aqui na minha cabeça, né, especialmente, né, no que diz respeito ao próprio processo de criação do grupo de estudos. E aí, sem dúvida, o primeiro simpósio lá no Rio de Janeiro, ele foi um divisor de águas, né, na forma com que a gente começou isso tudo. E aí eu preciso lembrar que esse evento foi realizado no ano de 2016, e no ano anterior, salvo engano, né, eu tive a grata satisfação de contar, não ao mesmo tempo, mas em semestres diferentes, com 3 alunos da URGS, sendo que foram meus estagiários ali no museu, né? E aqui, né, a Paola, o próprio Guilherme e também o próprio Bruno, né? Então, em semestres diferentes, foram meus estagiários lá. E essa realização do estágio, né, na forma como foi executada lá em 2014, 2015, se deve ao processo que teve início já no ano de 2012, quando eu propus ao diretor do museu, né, ao diretor da época, que a gente organizasse um curso, né, um curso
que hoje tem o nome de Oficinas de Práticas Museológicas, e o objetivo desse curso era bem específico, né, no sentido de oferecer um quadro de atividades para receber os estagiários. E aí, dentro desse curso, uma das atividades, né, principalmente uma das atividades práticas obrigatórias para os estagiários, era a ideia de montar um projeto para exposição, né, que contemplasse, obviamente, né, objetos ou temas relacionados ao Museu Militar. Então, portanto, em profunda ligação com a temática da história militar, né, com esse campo da história militar. E aí os 3 estagiários, né, então estagiários que eu mencionei, apresentaram seus respectivos projetos, e já se via ali, né, pela qualidade do que foi apresentado, né, uma potencialidade no desenvolvimento de projetos futuros, né, e projetos futuros e projetos maiores, como foi o próprio caso da Paola, que acabou já de defender a dissertação de mestrado, com um tema que também foi desenvolvido nesse, vamos chamar assim, projetinho, né, lá do museu, lá do curso. O próprio Mazzi coincidiu com a participação dele no projeto de transcrição de um diário de guerra, né, o diário de guerra do então Tenente Solon. Essa transcrição ela havia sido iniciada por mim e por outro estagiário, né, o Marcos Vinícius, que era estagiário da Unicinos, e o Mazzi acabou entrando nesse projeto, né, e acabou com participação efetiva no processo de transcrição desse diário. E aí o diário, como todos vocês sabem, né, ele serviu de objeto para o Mazzi, para a construção do TCC, né, para a própria construção da própria dissertação do mestrado, e além, né, de outras questões que foram incorporadas nas próprias exposições do museu. Enfim, de alguma forma, né, a gente conseguiu mobilizar esse pessoal que estava tendo, talvez, né, o primeiro contato com o tema da história militar, e nós conseguimos mobilizar esse pessoal para participar lá do primeiro Simpósio Nacional de História Militar, né. E esse evento foi muito importante, assim, eu tenho como, na minha memória, assim, alguns aspectos que me marcaram, assim, né, esse evento. Tanto para mim, especificamente, né, quanto para alguns pesquisadores, para esses pesquisadores que até então, né, não estavam ainda familiarizados com essas questões militares, né. E aí a gente não pode esquecer que esse evento ocorreu dentro de uma organização militar, né, lá no Museu Naval, junto com a DPHDM, da Marinha, né. E um dos aspectos que me chamou a atenção é a forma como, e aí talvez o Mazzi e a Paola possam lembrar também, como a gente foi muito bem recebido pela organização do evento, né. Nós, se eu salvo engano, nós éramos os únicos representantes aqui do Rio Grande do Sul, né, nós 4, né, eu, vocês 2 e mais o Bruno. E quer dizer, nós, de uma forma, como a gente mencionou, a gente não tinha ainda trabalhado essa ideia de criação do grupo, mas nós já estávamos atuando em grupo, sem pensar na possibilidade, né. E também, o que chamou a atenção também, né, foi a forma com que nossos trabalhos acabaram sendo bem recebidos pelos avaliadores, né, dos simpósios temáticos que nós apresentamos. E aqui eu nem vou comentar muito sobre a própria apresentação do Bruno, que dividiu a apresentação com o Mazzi, né? Até hoje essa apresentação ela é comentada no âmbito do Simpósio Nacional de História Militar, né? Todo mundo se lembra. Bom, quem estava lá presente sabe muito bem do que eu estou falando, eu não vou entrar nesse detalhe, mas isso é um diagnóstico de como a gente foi bem recebido e como, de alguma forma, a gente acabou se inserindo, né, nesse grupo maior, vamos dizer assim, de historiadores militares. O Mazzi falou que não se lembra de quem mencionou essa frase, né? Vamos fazer um grupo de estudos. Mas eu acho que esse assunto foi resolvido numa mesa de um bar, lá no centro do Rio de Janeiro. Eu posso estar enganado, mas eu acho que foi num bar, onde nós estávamos tomando uma cerveja, obviamente, né?
E eu acho que até foi o próprio Masi que falou essa frase. Eu não me recordo, né? Mas eu não tenho, até porque nós estávamos tomando cerveja, afinal de contas, mas eu sei que isso foi resolvido lá nesse bar, lá no centro do Rio de Janeiro. Independente de quem teve essa ideia, né, ela foi muito bem aceita por todos nós. E até porque tudo que a gente viu naquele evento me deixou bastante empolgado e acredito que deixou todo mundo bastante empolgado. Né? Aquela atmosfera que a gente respirou naquele evento foi muito importante. Então, se hoje a gente está falando do grupo de estudos e do GT de História Militar aqui do Rio Grande do Sul, se deve muito ao pessoal lá do Rio de Janeiro que organizou aquele evento, o próprio Fernando Rodrigues, que hoje é um parceiro nosso em várias atividades, inclusive no GT Nacional, ele tem ampla participação disso. E a ideia, né, essa ideia de criação do grupo, ela foi levada por mim até o diretor da época do museu, e prontamente não só aceitou, né, como ele deu todo o aval para que a gente fizesse efetivamente esse grupo funcionar. Também eu acho que deve ser mencionado aqui, né, um outro aspecto, né, ainda em 2016, eu e a professora Andréia coordenamos um simpósio temático na AMPU, né, em Santa Cruz do Sul, através de uma ideia que, salvo engano, também a minha memória não me deixa, talvez possa estar me enganando, mas essa ideia da criação desse ST na AMPU surgiu lá em 2015, quando a Andréia foi uma das palestrantes do primeiro encontro de História Militar lá do museu. Talvez eu esteja enganado, mas acredito que foi ali que surgiu essa ideia. Né, esse evento que teve como tema base a questão da Força Expedicionária Brasileira, né? E aí lá em 2015 já contou com a presença do professor Francisco Ferraz, professor Denison de Oliveira e da própria Fernanda Nascimento, né, que também é uma das grandes pesquisadoras da história militar. E tanto a Andréia quanto a própria Fernanda acabaram entrando no grupo posteriormente, né, da ideia da criação. Então, esse ST, que foi criado lá em Santa Cruz, ele mobilizou também, ajudou a mobilizar esse processo. Então, eu acho que fica... É claro que não se pode falar... eu acho que precisa ficar claro o quanto a instituição museu ela teve importância nesse esforço coletivo, né? Além de ser o local de reuniões, né, que a gente teve durante todo esse período, também foi um ponto de apoio, né, e de produção de pesquisa no campo da história militar. E aí, pegando esse gancho do que o Masi falou sobre a questão da segunda geração, né, de historiadores, eu não saberia dizer se seria efetivamente uma segunda geração pós-redemocratização. Talvez eu nunca parei para pensar nessa contagem de tempo dessa forma, né? Mas, de fato, eu acho que a gente está participando de uma dessas ondas, vamos dizer assim, né? Do desenvolvimento do campo. E aqui a gente não pode esquecer que aqui mesmo no Rio Grande do Sul, né, já tiveram vários estudos, né, estudos sistemáticos sobre o tema da história militar, né, e aí eu posso lembrar aqui do livro que foi lançado em 2010, intitulado Gente de Guerra e Fronteira, Estudos de História Militar do Rio Grande do Sul, né, organizado pelo professor Paulo Possamay. Né, ali tem diversos, inclusive um livro esse livro o prefácio foi feito pelo professor Victor Isaacson, então ele já vinha se inserindo, esse pessoal já estava se inserindo naquilo que a gente pode falar em termos de nova história militar, né? Então nós temos artigos aqui do professor Paulo Possamay, do professor Farinati, Augusto Farinati, o próprio professor José Ira Ribeiro, professor André Fertig, o professor Paulo Moreira, da Unicinos, né, quer dizer que não é alguém que se identifica com história militar, mas escreveu um capítulo, enfim.
nós temos vários autores, né, que trabalharam com esse tema. E antes mesmo dessa coletânea, né, se a gente fizer uma análise do que foi produzido, né, no âmbito do programa de pós-graduação em História, Ciência Política, Relações Internacionais, a gente pode verificar assim, inúmeros trabalhos que podem perfeitamente se encaixarem, vamos dizer assim, nessa perspectiva da história militar. E aí o que acaba acontecendo, né, com grande parte dos autores é a não utilização do campo como referência do seu trabalho, né, como referência da sua produção. Alguns preferem se vincular a outros ramos da produção historiográfica do que se assumirem como pesquisadores da história militar. Eu lembro de um levantamento que eu fiz há algum tempo atrás, nos principais programas de pós-graduação do Rio Grande do Sul, analisando ali as teses e dissertações defendidas, apenas 2 se auto-intitulavam como sendo de história militar, né? E as 2 eram da mesma pessoa, que é a tese e a dissertação da Fernanda Nascimento. Então, me parece que a falta de um grupo organizado e que levasse adiante assim, essa ideia de produzir em nome do campo, pode ter sido um dos principais fatores dessa fragmentação dos historiadores que pesquisam temas militares. Isso tudo não é somente restrito aqui no Rio Grande do Sul, me parece. Né? Parece que é um fenômeno que ocorre em outros locais do país. No próprio Rio de Janeiro. A gente pode até se perguntar, por exemplo, né, em termos de identificação de um campo historiográfico, onde é que se enquadram hoje em dia, né, os autores já do clássico Nova História Militar Brasileira, né? Quem tiver curiosidade, é só verificar autor por autor, né, de repente, para ver onde que eles estão se colocando enquanto pesquisadores, né? Mas aí eu acredito, né, que o próprio GT de História Militar do Rio Grande do Sul, né, que veio desse grupo de estudos lá do museu, juntamente com outros já criados, de alguma forma, eu acho que o caminho é esse, né? Eu acho que esse é o caminho certo, assim, para se pensar na valorização do campo. E, claro, não é em 4 anos, 5, 6, que a gente vai ter um campo consolidado. Mas eu acho que precisa um projeto a longo prazo, né? Que vai ter muitos percalços, obviamente, mas eu acho que é o único caminho de que a gente possa cada vez mais ter um campo fortalecido, né? De modo que os pesquisadores que sabidamente fazem história militar possam se identificar com esse campo exclusivo. Mas eles precisam encontrar um campo sólido e que propicie o crescimento, tanto do ponto de vista qualitativo, quanto do ponto de vista teórico. Ou seja, é preciso, cada vez mais e de forma constante, combater as preconcepções existentes nos estudos de militares. E sempre percorrer o esforço de demonstrar que nós já superamos a ideia de que história militar é exclusivamente o estudo da doutrina, da ciência, da arte, né, aquela questão dos heróis. Então, eu acho que o grupo está no caminho certo, e pensando um pouco, né, nessa revitalização, da qual nós fazemos parte, eu penso que o caminho é longo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós estamos no caminho certo. Obrigada, Ianca. Eu acho que as tuas palavras dão, inclusive, um pouco mais de ânimo, assim, para esse projeto que começa a dar os primeiros passos agora, né? Projeto que está, na verdade, engatinhando ainda, né? A gente nem está nos primeiros passos ainda. Mas foi muito bom te ouvir fazer essa retrospectiva junto com a Domaz. Trouxe boas lembranças. Com certeza, as lembranças foram muito boas e fazem parte de uma história, da história militar, né? E desse GT de História Militar. Mas, Ianco,
Pensando justamente nessa toda essa tua fala, nessa trajetória, como é que é essa questão, como é que esse teu envolvimento começou com a história militar? Porque se nós pegarmos o teu currículo Lattes, né, a tua trajetória acadêmica, o teu envolvimento da especialização ao doutorado foi voltado para o estudo do anticomunismo e da Igreja Católica. Então, como é que foi esse trânsito, né, dessa vida acadêmica com essa tua atuação na área da história militar? Olha, André, sabe que é curioso, assim, na verdade, não é só na especialização, o meu TCC de graduação, lá da Unisc, ele também é com tema relacionado ao anticomunismo e Igreja Católica. Então, isso mas aí que está uma curiosidade, assim, o próprio, digamos assim, insight que eu tive na época da graduação para escrever sobre esse tema, né, que por uma questão curricular eu tive que antecipar, a Unisc na época estava mudando o currículo do curso de Estudos Sociais e História para o curso de História, né, então eu tive que antecipar a realização do TCC, então praticamente eu tive que fazer o TCC, eu estava mais ou menos no terceiro semestre, ou melhor, quinto semestre, quando é feito lá no sétimo, oitavo, eu antecipei para o quinto semestre. Então, eu não estava muito bem ainda preparado para realizar esse TCC, mas eu tive que fazer. E o insight que eu tive para fazer esse TCC foi, casualmente, por causa do Exército, vamos dizer assim, porque em determinado momento eu estava numa atividade dentro do quartel onde eu servia na época e apareceu um padre lá dentro para rezar uma missa. E aí eu me dei conta, mas peraí, por que eu não vou estudar essa relação, vamos dizer assim, entre Igreja Católica e Exército, alguma coisa nesse sentido. Bom, aí eu acabei depois partindo para a leitura do anticomunismo e veredando para o anticomunismo, e aí aquilo ali veio me, né, fazendo morada nas minhas pesquisas, desde pelo menos os anos de 2005, 2006, e aí eu fiz a especialização, mestrado e doutorado na área. No ano de 2010, mais ou menos, acredito que foi isso, o comandante do quartel onde eu servia, ele descobriu, de alguma forma, que eu já era mestre em História. E lá dentro desse quartel, que é o CPOR, né, o Centro de Preparação de Oficiais de Porto Alegre, existia algo como a gente pode, sem entrar na especificação técnica, um pequeno museu dentro desse quartel. E o comandante, ele determinou que eu assumisse esse espaço de memória lá do CPOR. Então, ao mesmo tempo, eu trabalhava em questões burocráticas, né, que era o meu trabalho naquele momento, e eu acabei conciliando com toda a parte de gerenciamento desse espaço cultural, né, que a denominação correta é espaço cultural. Só que eu nunca fui, né, nunca tive disciplinas no meu currículo de graduação para saber lidar com o patrimônio. Eu nunca, a graduação, ela preparava estritamente para a licenciatura, né, mas a licenciatura não levando em conta possibilidades de educação não formal, como era o caso. E aí a minha saída, a minha possibilidade de tentar aprender um pouco mais como é que se trabalha com patrimônio, foi entrar em contato com o Museu Militar do Comando Militar do Sul, na época, isso lá nos anos de 2010. Aí o que eu consegui? Eu consegui realizar uma espécie de um curso que eles ofereciam lá, e eu, durante umas 3 ou 4 semanas, eu frequentei, 3 ou 4 meses, desculpa, eu frequentei em algumas semanas o Museu Militar do Comando Militar do Sul.
Nesse meu momento de estada no museu, o diretor da época e a museóloga da época me convidaram, perguntaram se eu não queria servir no museu para trabalhar como historiador, afinal eu já tinha, né, o título de mestre, então já tinha relativamente essa prática de pesquisa. Foi ali que eu aceitei. E foi ali um momento em que eu tive que, de alguma forma, reorientar os meus projetos de pesquisa. Reorientar na questão temática, né? Porque eu comecei a trabalhar com patrimônio militar, eu comecei a respirar história militar durante todo o período de trabalho. Eu precisei me adequar em termos teóricos, eu precisei me atualizar em termos historiográficos, porque eu saí de uma perspectiva de anticomunismo católico e tal, para uma perspectiva da história militar vinculada ao patrimônio. E, ao mesmo tempo, eu tive que pesquisar diversas outras questões que eu não tinha familiaridade. Tanto que, casualmente, em 2012, quando estava tendo uma feira lá na PUC, eu já estava no doutorado, estava tendo uma feira de livros, né, lá na frente do prédio 5 da PUC, onde era os cursos eu não sei se ainda é hoje, de licenciatura e tal, e eu consegui comprar o primeiro livro, digamos assim, com essa perspectiva da história militar, e o primeiro livro que eu comprei, eu acho que eu comprei bem, foi esse livro aqui, do Mark Bloch, A Estranha Derrota. Então, em 2012, eu comprei esse livro. E aí eu tive que mudar minha perspectiva de análise, mudar minha perspectiva de produção acadêmica, mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo que eu aprendi em termos teóricos, em termos de metodologia do mestrado e do doutorado, principalmente, vem me ajudando de forma muito intensa no processo de construção assim da historiografia militar. São temas, né, e aí eu posso citar especificamente o caso de um autor que me foi muito caro na pesquisa do mestrado e doutorado, que é o Michel Foucault, e é um autor que, invariavelmente, a gente vem usando para pensar a história militar, né, especialmente aquela inversão do aforisma do Clausewitz que ele faz, né, onde que ele diz que é a política que é a guerra por outros meios. Né? Então, isso nos faz a gente pensar diversas outras problemáticas. Então, foi mais ou menos nesse sentido que eu tive que me adequar a esse novo momento da minha carreira militar, enquanto historiador de uma instituição, em que o tema é a história militar, né? Então, foi dessa forma. Eu estou resumindo, tá, gente? Uhum. Bom, Ianco, eu ia te perguntar, né, como é que você avalia o cenário da história militar, da produção de história militar no Rio Grande do Sul, tanto dentro das universidades quanto da caserna. Só que eu acho que você acabou já respondendo a minha pergunta. Né? Não, acho que não, mas tudo bem. Bom, aí eu ia te perguntar... Bom, então eu fico feliz que você tenha mais coisas para falar. Aí eu ia te perguntar para você falar um pouquinho sobre a sua trajetória, tanto de militar quanto de historiador. Mas acho que você também respondeu um pouquinho. Então eu acabo por um improviso, vamos dizer assim, eu queria te perguntar a seguinte coisa. Em algum tempo existiu, e talvez até exista ainda, um preconceito entre militares e historiadores. E eu digo de ambas as partes, né? Como é que foi o seu trânsito nessas duas esferas? Pensando que você parte de um lugar social, né? Que você é tanto historiador quanto militar. E pensando assim, que você tem uma carreira longa nessas duas profissões que são aparentemente distintas, né? Sim. Bárbara, eu não vou te deixar sem resposta, tá? Eu vou responder referente à questão da produção
né? Eu já toquei em alguns pontos, mas eu acho que é importante mencionar, e aí a questão da produção especificamente no Rio Grande do Sul, né? E aí, se a gente for pensar, produção de historiografia desse campo no âmbito da caserna, ela não existe, né? Produção no sentido acadêmico, vamos dizer assim, né? Produção de pesquisa que leve em conta preceitos teóricos, metodológicos, e que realizem pesquisas efetivamente, né? Porque uma coisa é você realizar pesquisa com fontes, com todo o seu apanhado teórico, metodológico. Outra coisa é você compilar temas que já foram produzidos por outras pessoas. Isso eu não considero uma produção historiográfica propriamente dita, né? Então, dentro da força da caserna, vamos pensar o exército, vamos dizer assim, né? Aqui no Rio Grande do Sul, eu fico pensando se não fôssemos nós ali do museu, de alguma forma, ou produzir exposições, ou produzir os eventos, ou produzir os próprios anais dos eventos que nós realizamos, as palestras, enfim, eu não vejo outra organização militar que tenha produção efetiva no campo da história militar, né, sem ser aquilo que eu já mencionei, né, a compilação de temas elencados em ordem cronológica, que aquilo ali pode servir como um grande manual, pode servir para outras questões, pode servir inclusive até para outros historiadores buscarem alguma efeméride, vamos dizer assim, mas não considero como pesquisa histórica, tá? Aí, no âmbito da pesquisa acadêmica sobre história militar, eu acho que, como eu disse lá no início, né, existem diversos pesquisadores e pesquisadoras trabalhando com a temática, desenvolvendo pesquisas muito interessantes que se encaixam perfeitamente naquilo que nós entendemos como sendo de história militar. No entanto, esse campo, ele não está consolidado aqui no Rio Grande do Sul, de forma que esses pesquisadores se sintam pertencentes a esse campo, né? Até mesmo porque, se a gente for pensar, grande parte dos programas de pós-graduação, vamos pensar nos maiores aqui do Rio Grande do Sul, né, que tem mestrado e doutorado, dificilmente eles conseguem ter orientadores para temas de pesquisa, né? Eu lembro do próprio Masi, que teve uma grande dificuldade de conseguir orientador para os projetos dele, tanto no TCC quanto no próprio mestrado, né? Então, o que eu penso nisso tudo, assim? Eu penso que isso pode mudar na medida em que o grupo for se consolidando, o campo for se consolidando, mais pesquisadores conseguirem se identificar com essa temática, e daqui a pouco a inserção nos programas de pós-graduação, não só como mestrandos e doutorandos, mas também como professores, vai ainda dar um suporte bem maior para o desenvolvimento das pesquisas, né? Como eu disse, se a gente pegar aquele livro de 2010 que foi produzido aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos ali praticamente nenhum dos autores que hoje se diga, eu sou um historiador militar, vamos dizer assim, né? Talvez o professor José Irã Ribeiro, mas mesmo assim o professor José Irã, depois que ele ouvir isso, ele vai ficar bravo comigo, mas ele volta e meia, ele dá uma escapada, né? Eu estudo os militares e tal. Então, é isso que está faltando, a meu ver, assim, é a gente criar um grupo consolidado, de forma que as pessoas não tenham mais esse receio, né, e essa dificuldade, vamos dizer assim, de estarem pertencendo a esse grupo, né? E aí, pensando assim, não mais a nível Rio Grande do Sul, mas a nível de Brasil, né? Nós temos diversos autores, né? Eu vou mostrar alguns livros aqui só para, né? Professor Fernando Rodrigues, que
vem produzindo muito sobre história militar. Celso Castro, não preciso nem comentar. Professor César Campiani, né, já um dos maiores pesquisadores de FEB. Professor Francisco Ferraz, que ainda vem atuando de forma sistemática. Professor Denison de Oliveira, aqui os seus 3 últimos livros sobre temas relacionados à história militar. A Adriane Piovesan, também livro recente, 2017, produzindo sobre história militar. Então, se nós pararmos para pensar, tanto a nível de Rio Grande do Sul, e aí, por exemplo, Fernanda Nascimento, né, que é uma das grandes pesquisadoras, onde que eu leio artigos sobre defesa nacional, sobre a revista Defesa Nacional, onde eu leio artigos sobre modernização do Exército, está lá citada Fernanda Nascimento. Então, ela é uma grande referência, né? A gente precisaria criar, né, um processo de consolidação desses autores, de forma que eles voltem a defender, vamos dizer assim, o campo da história militar. E eu acho que a gente está no caminho certo, né? Como eu disse antes, é óbvio que isso é um processo longo. Vamos pensar aqui, 2015 para 2016, o Masi, a Paola e o Bruno, lá em 2016, eles foram apresentar trabalhos no primeiro Simpósio Nacional de História Militar, eles eram recém-graduados. Quer dizer, a gente está começando esse processo, né? A Bárbara entrou agora para o doutorado, então, quer dizer, nós estamos no início disso tudo. E se a gente for pensar dos integrantes do grupo que estão hoje ou que já estiveram, né, todos estão no início de carreira, no início da vida acadêmica. Então, isso tem que ser levado em conta. Só que a gente tem que ter esse projeto de futuro, né? A gente não pode deixar a coisa esmorecer. A vontade de largar tudo sempre vai acontecer. Mas a gente tem que persistir porque é um campo. Se a gente olhar ali as dissertações e teses, é um campo de, assim, com possibilidades, inúmeras possibilidades de crescimento, inúmeras possibilidades de pesquisa. Eu lembro que quando a Paola foi lá no museu, ela defendeu o TCC dela sobre ditadura militar, um tema bem específico. Eu falei, cara, larga esse tema aí, abandona esse tema e vem para a história militar, porque o tema da história militar ele está surgindo assim de uma forma muito interessante, né? E aí agora, contemporaneamente, nós estamos vivendo um processo político que chama os historiadores militares, chama os cientistas políticos com essa veia de estudo de militares, está chamando esse pessoal para dar a sua opinião, está chamando esse pessoal para entender o que está acontecendo, né? E a gente percebe que o campo é muito frutífero nesse sentido. Sobre a questão, Bárbara, da trajetória, né, de eu estar vinculado a essas duas carreiras, vamos dizer assim, né? Olha, de parte a parte, tanto dentro do Exército como dentro da academia, eu nunca tive nenhum tipo de problema, nunca tive nenhum tipo de restrição, nunca tive nenhum tipo de censura, vamos dizer assim, no sentido de que, tu é historiador, ou tu é militar, enfim, nunca ocorreu, né? Alguns colegas da PUC um dia me relataram que ficaram meio assim em saber que eu era militar. Mas depois, quando a gente começa a ter um convívio mais próximo, né, eles perceberam que, bom, ele parece aquela coisa assim, apesar de ser militar, é gente boa, né? Então, mas assim, em termos de relação de desenvolvimento de pesquisa, de produção acadêmica, eu nunca tive nenhum tipo de problema, mesmo porque me parece que as pessoas gostam de se apoiar em espantalhos, assim, em fantoches, vamos dizer assim, né?
em caricaturas. Existe aquela caricatura de que o militar é isso, existe a caricatura que historiador é isso, esquerdista, comunista, militar é torturador, enfim. E as pessoas muitas vezes gostam de se vincular a essas caricaturas, mas quando a gente vai na prática, quando a gente entra no debate, quando a gente está numa disciplina ou quando a gente está num evento, a gente percebe que isso tudo, grande parte, né, para quem leva a sério, vamos dizer assim, acaba sendo, não tendo muita importância. Né? Não sei se eu respondi as tuas perguntas, Bárbara, não quero deixar nenhuma sem resposta. Eu acho que, pegando o gancho no que tu falou sobre a minha chegada no museu em 2015 para fazer o estágio, né? Realmente eu estava escrevendo um TCC sobre educação no período da ditadura, né? E foi um assunto que, obviamente, eu gostei muito de escrever, gostava muito desse assunto, mas, em função, eu acredito que um esforço coletivo de história. Tem muita gente produzindo, né, história da ditadura civil-militar no Brasil, e todas as coisas que eu trabalhei na oficina de práticas museológicas me mostrou a potencialidade da história militar, né, muito amplo esse campo, e o quanto ele era pouco estudado. Então, me nasceu ali uma curiosidade justamente por muito pouco ter visto isso durante a graduação, né? Eu até lembro de comentar que a gente fala da Segunda Guerra na universidade e não toca no fato que o Brasil mandou 25 mil homens e mulheres para a Itália para lutar, né? Então, são pequenas coisas assim que foram puxando meu interesse para a história militar em função dessa potencialidade, né? E pensando nessa potencialidade, na questão que tu colocou do teu trabalho na história militar ser bastante vinculado com a questão patrimonial, né? Eu gostaria que tu, pensando um pouco assim nessa tua experiência no Museu Militar, que tu nos contasse um pouco sobre a potencialidade, então, dos acervos museais militares para a pesquisa histórica. Esse é um tema que eu acabei, assim, me apaixonando por esse tema, assim, porque são poucos os pesquisadores que se atêm, né, na questão dos museus militares, né? Até porque os museus militares no Brasil, e aí eu vou me restringir a pensar mais em relação ao Exército, né? Eles não têm, assim, salvo algumas exceções, eles não têm um processo de desenvolvimento, né, e de atuação pautado naquilo que alguns teóricos chamam da nova museologia. Né? Então, a nova museologia, ela vem desde os anos 80, né, trazendo novas possibilidades de se pensar os museus como um espaço de memória para além da salvaguarda dos objetos. Essa nova museologia, ela pensa o museu como efetivamente um instrumento de educação efetiva. Né? Então, isso vem me chamando a atenção, e ao mesmo tempo, no caso dos museus militares, eu percebia que ainda existia uma prática, em termos da própria museologia, que ainda nos remetia ao século XIX, início do século XX, quer dizer, o objeto falando por si, vamos dizer assim, para simplificar, né? Como se o objeto exposto em si, ele pudesse significar alguma coisa. Né? E isso veio me incomodando, e aí eu comecei a ler alguns teóricos sobre os teóricos que transitam entre esses campos do conhecimento da museologia e da história. E eles acabam, e aí eu posso citar especificamente o Piano Bezerra de Menezes, né? Ele traz de uma forma tão bonita o processo de valorização do patrimônio a partir da narrativa histórica, né? É uma forma muito alegre, vamos dizer assim, de se pensar o patrimônio, não mais como aquela coisa pesada, que fala por si só, mas como uma coisa que pode ser reinventada. Então, esse meu interesse ele veio se modificando ao longo do tempo, e eu fiquei assim muito atento nesses processos
de pensar o patrimônio militar como um mecanismo de produção do conhecimento histórico, mas, no meu caso, eu já estou direcionando a minha pesquisa para pensar as questões do pensamento de defesa nacional, né? Então, quando eu comecei a estudar os documentos de defesa, que nasceram lá, salvo engano, em 1996, quando teve a primeira formulação dos pensamentos de defesa, aí depois eles vieram sendo apresentados no Congresso Nacional sistematicamente e sendo votados a cada 4 anos, eu comecei a me dar conta que nos pensamentos de defesa não existia nenhum tipo de vinculação com a questão do patrimônio musealizado, né? Os pensamentos de defesa, eles falam tanto a estratégia quanto a própria política nacional de defesa, eles falam do patrimônio uma questão muito abrangente, né? O patrimônio brasileiro, enfim. Mas eles não falam especificamente como que um objeto, e a gente pode pensar qualquer tipo de objeto de tipologia militar, ele pode nos remeter a um processo de pensamento de defesa. Como que a gente pode entender os processos de defesa do passado e o que a gente pode aprender para quando a gente pensar esses projetos de defesa contemporâneos, né? Qual é a vinculação do patrimônio específico? E aí a gente pode citar, por exemplo, um armamento, né? um fuzil do século XX, vamos dizer assim, um fuzil lá da década de 40. O que representa um fuzil da década de 40, só para citar um exemplo, no âmbito das relações internacionais que estiveram circunscritas àquele momento histórico, e o que isso pode nos trazer, não só nessa questão do ensinamento, né, mas como que a gente pode compreender esses mecanismos de defesa e, de alguma forma, divulgar isso para o grande público, né? E esse talvez é um pouco o meu projeto que eu já estou montando do pós-doutorado, que é um projeto vinculado com a possibilidade de entender, primeiro, qual o lugar atual dos museus militares do Exército no âmbito da sociedade brasileira, ou seja, qual a importância desses museus, né, em termos de visitação, quem é que visita, como é que esses espaços estão apresentando as suas exposições, como é que esses espaços estão divulgando as suas narrativas históricas. Esse é um primeiro aspecto. E um segundo aspecto é pensar como é que a defesa, como é que o pensamento de defesa ele está se inserindo nesse processo de divulgação dessas narrativas históricas. Claro, eu parto de uma hipótese, baseado naquilo que eu já conheço, de que os museus militares estão deixando muito a desejar nesse processo. Ainda eles estão caminhando num processo de mais propaganda institucional e projetando temas tradicionais, né, temas que não se sustentam na própria historiografia, do que propriamente permeando pela nova museologia na própria questão daquilo que a gente conhece como as funções sociais do museu. Quer dizer, um museu de tipologia militar, de tipologia histórica militar, ele precisa ter um contato maior com a sociedade no sentido de apresentar narrativas que fazem sentido e, ao mesmo tempo, que essas pessoas consigam ter a noção de como se é estruturada a defesa do país. E, ao mesmo tempo, quanto mais pessoas, penso eu, tiverem esse conhecimento de como foi o processo de defesa do passado, mediado pelos objetos, e como que está sendo feito o processo de defesa atual, eu creio que mais pessoas vão ter a capacidade, de alguma forma, cobrar, digamos assim, né, que é o papel do cidadão, cobrar as instituições sobre qual é o seu papel nesse processo de defesa nacional, que não envolve, obviamente, só as Forças Armadas, né? Ele envolve uma série
de questões e que, a meu ver, perpassam, caminham junto com o próprio desenvolvimento do país, né? A gente não tem como pensar um país desenvolvido, com qualidade de vida, educação, saneamento, sem a gente desenvolver o país em vários ramos, seja na indústria de diversos tipos, inclusive na própria indústria de defesa. Então é muito difícil a gente convencer uma pessoa, hoje em dia, né? A pergunta é, por que o Brasil tem exército, né? Então, as pessoas não conseguem entender quer dizer, por que se gasta com as Forças Armadas, né? São perguntas muito ouvidas por aí. E talvez os museus poderiam explicar melhor por que a gente precisa pensar na defesa do país. E aí, conscientizando um número maior de pessoas, talvez seja muito mais fácil as pessoas entenderem a importância da defesa, que não é só circunscrita às Forças Armadas, mas ela é um complexo que envolve vários aspectos da própria sociedade. E aquilo que eu gosto de dizer assim, não tem nada a ver com militarismo, não tem absolutamente nada a ver com defesa de militarismo ou escola militarizada, não tem nada a ver com isso, são coisas bem diferentes. Só para finalizar, né, essa questão, por exemplo, esse aqui é um livro muito importante do professor César Campiani, 120 objetos que contam a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Isso aqui é mais ou menos como se fosse um museu que está aqui dentro, né? Claro, obviamente, com as devidas proporções, mas é como se aqui tivesse um museu e nós tivéssemos um museu para que a gente pudesse entender esses processos, entender como é que a gente pode criar essas narrativas históricas através de objetos. Então, esse é uma produção recente. O próprio professor Paulo Knaus lançou um livro também em 2018 ou 2019 sobre... eu não me recordo o título, mas é Objetos que Contam a História do Brasil. Então, quer dizer, está aparecendo esse tipo de produção bibliográfica e, ao mesmo tempo, eu acho que os museus militares eles podem ainda cooperar muito nesse processo de desenvolvimento da própria historiografia nacional, de alguma forma, para entender um pouco mais como é que a gente pode estruturar a defesa do país. Ian, eu te agradeço pelas respostas, né? Sim, você respondeu todas as minhas perguntas e muito mais. Agradeço, assim, pelo seu tempo, pela participação, né? E também agradeço, assim, aos colegas, né, e a todos que estiveram virtualmente aqui com a gente, né? Agradeço muito, assim, e peço que vocês ajudem a gente a divulgar o nosso trabalho, né? E, enfim, para a gente poder dar continuidade. E acho que é isso, gente, né? Obrigada mais uma vez, Ianco, por aceitar participar do nosso episódio piloto. Muito obrigada, Ianco, por disponibilizar do seu tempo e a gente poder fazer esse episódio, que é um dos nossos projetos, né, para o GT de História Militar. Vamos ver os próximos também, mas muito obrigada por essa participação. E aos colegas por nós estarmos inventando, né, como eu gosto de dizer, inventando moda, né, fazendo coisas que a gente não é o nosso chão, mas a gente se atreve. Também agradeço ao Ian e ajuda, né? Uma coisa que ele falou durante uma das respostas é desmitificar alguns fantoches, né? Eu acho que é esse nosso objetivo, é começar a conversar com historiadores que pesquisam história militar para justamente desmistificar e pensar melhor o papel dos militares no nosso país. Então, de novo, agradeço ao Ianco e aos colegas e vamos ao encerramento aí. Bom, pessoal, eu que devo agradecer, na verdade, né? Foi uma relativa surpresa esse convite. A gente tinha comentado sobre fazer um entre a gente, mas eu não sabia que eu seria o cobaia, vamos dizer assim. Mas eu fiquei extremamente feliz e contente, né,
porque eu acho que esse grupo tem muito ainda a desenvolver ainda, e a gente tem grandes parceiros lá no Rio de Janeiro, o pessoal do Paraná, e certamente a gente pode unir as forças aí para conseguir que esse campo efetivamente se fortaleça, né, e que a gente possa, de alguma forma, cada vez mais convencer as pessoas de que é importante estudar a história militar. E cada vez que eu vejo as pessoas se atrevendo a falar sobre militares na contemporaneidade, me dá um relativo susto, assim, né? A forma como poucas pessoas estão efetivamente preparadas para tratar desse tema, né? E aí esse é o nosso papel também, tentar fazer com que as pessoas conheçam mais a história militar, né? Percam um pouco essas pré-concepções sobre história militar, né? Porque nós entendemos por que existem as pré-concepções, mas elas já estão superadas e a gente está tentando fazer com que isso seja cada vez mais deixado de lado no âmbito da discussão sobre história militar e, ao mesmo tempo, cada vez mais pesquisadores participem dos eventos, participem das atividades do grupo de História Militar aqui no Rio Grande do Sul, que eu tenho certeza que vai acabar se tornando aí em breve, né, referência aí no campo de estudos da história militar em âmbito nacional. Muito obrigado mesmo, pessoal.